gestão e o coach. Olha a manchete aí do professor Vila. O professor Vila traz para nós: Bolsonaro compartilha vida, o que chama Pablo Marçal de traidor e arregão. O ex-presidente luta para se manter influente no maior eleitorado do país. Temos aí um trecho do vídeo, Nájila, que o Bolsonaro compartilhou em suas redes. Vamos lá. O Marçal tem medo de Alexandre de Moraes e no dia 7 de setembro mostrou sua verdadeira face. Pablo Marçal só chegou depois que acabou. Formar problema com o STF, isso não é uma briga minha agora. Pode não ser a sua, Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa briga. Brigar contra o advogado do PCC é a nossa briga. Mas realmente não parece ser a sua. Aproveitador. Arregão. Arregão, aproveitador. Professor Vila. A coisa é dura, né? Bateu, como nós chamaríamos no futebol, da medalhinha para cima. Agora, é uma questão bem interessante. Bem, primeiro esclarecendo que Alexandre de Moraes nunca foi advogado do PCC, ponto. Então, vamos primeiro deixar isso absolutamente claro. Segundo, é um fenômeno interessante que nós estamos assistindo. A história, ela é surpreendente. Ninguém dava nada, eu mesmo, confesso, ao senhor Marçal lá no início do processo. Achei que ele teria pouca importância. Porém, a história mostrou, a história de curto prazo, mostrou um outro caminho. Ele está ocupando um espaço à direita que era monopólio mesmo, só dele, do Jair Bolsonaro, o que obrigava candidatos que não eram extremistas, mas estavam na direita civilizada, vamos chamar assim, a ter de buscar o seu apoio político. Por exemplo, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, entre outros. Como que fosse uma condição sine qua non para obter vitória eleitoral, estar com o Bolsonaro. Os fatos recentes na cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, têm dito o contrário. Não é condição indispensável ter apoio do Bolsonaro. E esse Marçal, que chegou atrasado, é verdade, ao evento, supostamente ele teria ido a El Salvador conversar com o presidente ditador de El Salvador, sobre o que ainda não se sabe. Presume-se que seja sobre a questão da segurança e os graves crimes contra os direitos humanos que o presidente de El Salvador faz. Bem, mas o que interessa, ele não revelou ainda o conteúdo da conversa, Marçal, é que ele chegou e sabia que ia chegar atrasado já no final, e aí queria ter acesso ao caminhão. Já tinha dito o empresário da fé, Silas Malafaia, que só teria acesso ao caminhão aquelas pessoas que fossem convidadas, né, e não se pronunciariam, como foi o caso do prefeito Rodrigo Nunes e da senhora candidata do Partido Novo. Se pronunciaria aqueles, Bolsonaro, ele e alguns outros extremistas. Mas havia um outro caminhão na avenida, um pouco mais à frente, da Carla Zambelli. Hoje, todos sabem, considerada pelos bolsonaristas uma inimiga por causa daqueles episódios na véspera da eleição de 2022, aqui pertinho, a 3 quarteirões, quando ela ficou conhecida como pistoleira dos Jardins, quis atirar para matar, né, um jornalista negro aqui em São Paulo. O episódio é bastante conhecido e até hoje não foi suficientemente esclarecido e chegando na esfera judicial. É um ato criminoso que ela fez, sem tirar nem pôr. Bem, ele reclamava do barulho de som daquele caminhão, o Bolsonaro. Chegou o Marçal, claro que ele chegando atrasado, aí teve lá uma manifestação dos bolsonaristas e muito irritado, o Bolsonaro se manifestou que ele fez aquilo de propósito, chegando atrasado, sabia que não poderia se pronunciar e que ele não era um inimigo do Alexandre de Moraes, pelo contrário, ele estava fazendo aquilo de caso pensado, portanto era um traidor, expressão dele, arregão. A mesma coisa fez Silas Malafaia, um empresário da fé, num violento ataque ao Marçal. Em resumo, o que isso significa? Significa que o Marçal comeu uma parte considerável do eleitorado aqui em São Paulo do Bolsonaro. Em outras eleições municipais desse ano, como estamos em cima da hora, a menos de um mês do primeiro turno,
Dificilmente isso ocorrerá, não significa que não possa ocorrer, mas é difícil. Mas olhando para 2026, a perspectiva muda. E por quê? Próximo à Praça Oswaldo Cruz, no início da Avenida Paulista, eles colocaram uma bandeira do Brasil enorme, né? Dizendo que Bolsonaro, grosso modo, é o seguinte: o Bolsonaro é o passado, Pablo Marçal é o presente e o futuro. Eu estou interpretando a bandeira, é isso. Isso deixou ainda mais indignado o Bolsonaro. Em suma, a direita rachou mesmo, não tem jeito. A extrema-direita de recompor. Lembre-se quando ele chamou de retardado mental Carlos Bolsonaro, que depois teria até voltado atrás, mas voltou essa questão, inclusive, no vídeo recente que eles postaram, e a divisão está aberta. Em suma, o quadro mudou e Bolsonaro perdeu. Isso é o mais importante, o monopólio que tinha da extrema-direita no Brasil. Na verdade, né, professor, essa tensão ficou explícita durante esse ato lá do 7 de setembro, na Paulista, e a gente tem aí, Nájila, o trecho do Bolsonaro criticando um trio elétrico com palanque paralelo. Vamos ver aí? Vamos lá. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. Ele mandou arrancar fio, parar o trio de qualquer jeito. E nesse trio... Só para explicar que é o trio do Marco Antônio Costa, né, do Movimento Fora Moraes, que aí existiu a discussão de quem era realmente que esse movimento do 7 de setembro, se tinha sido convocado pelo Zé Trovão, que estava lá no... Com a Zambelli, que estava lá, e o Marcos Duval, que estava lá. Exato. Ou o Marco Antônio Costa, que ele dizem também que teria sido ele convocado. Inclusive, teve a discussão lá no grupo de WhatsApp. Que isso, nós vamos já mostrar. Se você puder, Apoliana, pegar para mim a foto do trio lá com o Marçal, com o Duval e a Zambelli no trio, que a gente mostra. E está aqui a bandeira, viu, professor, que foi estendida lá. E, além dessa bandeira, foram colocados também... como é que chama? Adesivos em carros, e o Marçal diz que não foi ele. Segundo o Marçal, isso não é iniciativa dele, mas de pessoas que simpatizam com o Marçal. Leia aí, Ari, o que está escrito no bandeirão estendido no chão da Paulista sábado. Bolsonaro parou. Parou. Bolsonaro parou. Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. Quer dizer, isso aí a mensagem não pode ser mais explícita e mais clara. São os marçalistas informando: o tempo do Bolsonaro já era. O hoje e o amanhã serão Marçal. O hoje e o amanhã serão Marçal. Vamos... Em poucas semanas saiu da medalha dos 3 Is para o frouxo, picareta e etc, etc. E está aí a imagem lá do trio, esse trio que o Bolsonaro estava vociferando contra, nele as presenças. Mandei olha aí, Apoliana. Mandei outra foto com o Duval, né? Que tem lá, que essa daí é uma selfie que foi publicada pela Zambelli. Tem uma segunda foto em que aparece o Marcos Duval lá com a faixa Reforma do Judiciário Já. Tem uma segunda imagem que é mais ampla, né, para mostrar. Isso, que mostra lá o trio que o Bolsonaro mandou arrancar
arrancar a energia, não foi? Ou seja, o querido deu piti, né? Ele porque não é mais a acusou, estrela. ele acusou o trio de estar tentando sabotar ele e mandou sabotar o trio que estava tentando sabotar ele. eles. Pronto, é isso aí, uma briga de sabotagem, verdade. Olha aí, Apoliana, a imagem. Tá ali a Zambelli discursando, o Marcos Duval ali ao lado e a frase, né? Reforma do judiciário já. Foi guerra de trio, guerra para saber quem é que tinha organizado o ato, quem é que tinha convocado, se tinha sido o Zé Trovão com Bolsonaro, se tinha sido esse Marco Antônio Costa do movimento Fora Moraes. Então, a treta começou aí e terminou nos grupos de WhatsApp, quando a Zambelli disse que o Bolsonaro não estava falando coisa justamente muito... A manchete, né? A manchete da Apoliana está dando conta de que essa briga está alcançando